Vamos se colocar de pé na presença de Deus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Dê a paz a teu irmão aí. Nessa manhã tão gostosa de domingo, aonde o sol brilha e a presença do Senhor fala conosco. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no Salmo de número 19. Salmo de número 19. Glória a Deus. Um salmo bem conhecido e bem fácil de achar. De olhos fechados, antes da leitura, vamos orar, falar com Deus? Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico nesta manhã, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia em nossas vidas, Pai, de podermos estar aqui em tua casa, para render louvores ao teu santo nome, para bendizer a majestade do Senhor, Pai. Que o Senhor venha assim cobrir cada um aqui com a tua grande graça, Pai, com teu grande favor sobre cada vida, para que possamos absorver da tua palavra, que possamos ter aqui hoje, Pai, um dia diferente, para que possamos compreender, Senhor, qual é a tua vontade em nossas vidas. Abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, Senhor, para estar mais perto de Ti, mais próximo de Ti, porque o Senhor quer falar com a Tua igreja, com o Teu povo, e eu sei que nesta manhã o Senhor preparou homens e mulheres, Pai, para estar ministrando a Tua palavra. Dê sabedoria a cada um deles, Pai, que em cada sala, em cada professor, haja assim uma palavra profética de Ti, Senhor, para mudança de vida, mudança de mente, e vivermos na fé, em Tua presença. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, a Tua direção, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Salmo 19 fala assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, com o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, e se regozija como um herói a percorrer seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro, muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoeste o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias falhas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A palavra de Deus aqui, ela mostra a excelência da criação divina. Ela mostra a palavra de Deus, como ela é pura, como ela é verdadeira em nossas vidas, irmãos. Então, todo homem
toda mulher que busca a presença de Deus, que ora, que está na presença do Senhor, ele tem a instrução de Deus. E ele é livrado da grande transgressão. Porque a excelência divina vai falar dentro dele. Amém? A própria natureza já fala conosco. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela fala muito mais. Quanto mais nós buscamos, mais Deus vai nos instruir, irmãos. O problema do ser humano é que eles, em vez de buscar, eles ficam inertes, parados. Mas quem toma uma atitude e vai à presença de Deus, aí há mudança repentina. Amém? Que nós sejamos despertados nesta manhã a buscar mais o Senhor. Não vamos comer pela mão dos outros. Nós vamos comer direto do Senhor. Porque a comida dele é perfeita, irmãos. E traz saúde para a nossa alma. Amém? Vamos louvar a Deus? Um louvor? Convida aqui a irmã Débora para estarmos louvando. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Feche os teus olhos e vai dando glória ao Senhor. Ele é merecedor de toda a honra. Aleluia, de todo louvor, de toda glória. E neste momento você vai ofertar a Ele louvores, palavras de gratidão ao Senhor. Não fique calado na presença de Deus. Ele quer que você fale com Ele. Fala aquilo que você crê, aquilo que você acredita. E Deus vai fazer um milagre em tua vida, querido. Aleluia. Sentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins, Senhor, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre o trono de glória, Jesus, tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo, Jesus, tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem neste lugar. Enche esse lugar. Vem neste lugar e enche a minha vida, Senhor. Tu que estás assentado sobre os querubins, toda honra, toda glória a ti, Senhor, aleluias. Tu que estás entronizado em meio aos serafins, Senhor, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Nós desejamos a tua presença. Oh, tu que estás assentado sobre um trono de glória, Jesus,
entronizado sobre os louvores do teu povo, Jesus. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar, vem neste lugar, vem neste lugar e enche esse lugar, enche esse lugar, Jesus, com a tua glória, enche a minha vida, Senhor, enche esse lugar e enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, Deus, enche esse lugar, enche a minha vida, Senhor Deus. Eu quero ter certeza de que você entendeu esse refrão nessa manhã. A palavra de Deus diz que somos templo, nós somos esse lugar. Peça para o Senhor encher este lugar. Este lugar é você, querido. Você é templo do Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo te encher nessa manhã. Oh, aleluias! Ele vai te encher. Ele vai te encher. Você vai transbordar, aleluias! Enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, enche a minha vida, Senhor, vem nesse lugar e enche esse lugar, enche esse lugar, enche a minha vida, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado pela tua presença, Senhor. Em meus louvores, o Senhor fala conosco. E nós rendemos toda a glória a ti, Pai. Visita este lugar mais e mais com a tua presença. Que a presença do teu Santo Espírito seja transbordante em cada vida, em cada coração. Aqueles que estão acompanhando pela internet, Pai, sejam ricamente visitados por ti também. Que eles sejam cheios da tua presença em qualquer lugar que eles estejam. Que a porção do teu Santo Espírito esteja sobre a vida deles, transbordante, Pai, para que possamos manter de pé em tua presença e render louvores a ti, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmã Débora. Glória a Deus. Vamos ofertar a Deus antes de dividir em classe? Quem trouxe a sua oferta, o seu dízimo, pega em tua mão aí, vamos consagrar a Deus. Você que está com paz no coração, está de bem com Deus, com bem com o próximo, e vamos oferecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu consagro esta oferta a ti, Pai. As ofertas dos nossos irmãos, os dízimos, as primícias daqueles que separaram com grande amor a ti, Pai, e com alegria no coração de estar servindo e entregando em tua presença, Pai, este valor que foi tirado lá do fundo do coração, Pai, para a glória e louvor do teu santo nome. Nós consagramos a ti, Pai. Recebe como perfume suave em tua presença. Que seja próspera esta alma,
que se entregue em tua presença e traz diante de ti aquilo que eles têm como valor em ti, Senhor. Porque o Senhor é o maior valor que nós temos. A nossa alegria é poder estar na tua presença, por isso nós entregamos diante de ti como algo agradável, porque o Senhor merece muito mais ainda do que nós pensamos ou imaginamos. Mas é o Senhor que nos abençoa nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. O irmão Oswaldo vai passar aí? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Hoje está meio diferente aqui, né? O pastorzão não está aqui presente. O pastor ele foi dar uma descansada, né? E passear um pouco também, porque o pai do Morrone queria conhecer ele também. E creio que Deus vai estar fazendo a grande obra também ali também. Amém? E Deus está aqui conosco, nos abençoando nesta manhã. Glória a Deus. Vamos dividir em classe agora? Os jovens, né? Quem mais? Os pequeninos e os adolescentes vão no parquinho. Amém? E os irmãos vão ficar aqui conosco aqui. Presta ali. Glória a Deus. Aí quando for às 10h15, os irmãos estejam aqui de volta aqui no espaço aqui da igreja. Ok? Eu convido você que está bem atrás a chegar aqui para frente. Se você chegar para frente, eu vou pregar melhor. Porque eu vou acreditar que você vai estar dando crédito à minha pregação. Você vai ver como eu vou pregar bonito hoje. Essa aula vai ser uma bênção. Amém? Deus... Amém. Pastor Fernando. Deus vai mudar a sua mente. Você vai ter uma fé diferente a partir de hoje. Já dá para ver no seu rosto. Então fale aí. Eu vou ter uma fé diferente. Amém. Com certeza. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Aleluia. Marcos, capítulo 11. Versículo 20 a seguir. Todos acharam? Amém? A palavra diz bem assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém, queridos? Deus colocou um tema para falar com os irmãos sobre fé nesta manhã. O pastor, quando ele pediu para chamar, ele até comentou um dia da ministração na segunda-feira, tem um carro apitando o alarme ali, alguém pode ir lá e tirar o alarme? Está me atrapalhando aqui. Sim. Então, Deus colocou no meu coração de falar do tipo da fé de Deus. Amém? Porque às vezes você tem a fé sua própria aí, mas a fé de Deus é diferente. E eu creio que Deus vai falar grandemente conosco aqui nessa manhã. Então você está com a sua Bíblia já aberta aí em Marcos. Logo nós vamos chegar aí. Mas você vai acompanhando pelo telão, você pode folhear a Bíblia também.
e Deus vai dar uma visão diferente para nós aqui e tremenda da palavra dele. Ok, queridos? Então, só os crentes têm essa fé que vem de Deus. Quem é crente aqui? Quem crê na palavra de Deus? Você crê? Então, o tipo da fé de Deus. Nós ouvimos dizer, irmãos, como usar a fé em Deus. Como usar a fé? Como agir? Como fazer? E às vezes nós procuramos caminhos errados. E aí a palavra está bem aberta aos nossos olhos. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Coloca no telão esse versículo, Hebreus 11, 6. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, quando nós abrimos a nossa Bíblia e vemos falar sobre fé, nós entendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para agradar a Deus, tem que ter fé. E quando a Bíblia fala isso, irmãos, ela está dizendo que a fé, ela é atrativa para Deus. Se tem algo que atrai a presença de Deus, é a nossa fé. Quando nós buscamos a Deus por fé, Ele logo se achega a nós. Amém? Então, a nossa fé, ela chama a atenção de Deus. Mas você pode dizer, mas pastor, eu tenho tantas fraquezas, eu sou tão pequeno, tão fraco, tão humilde. Você não imagina como a minha personalidade é. Mas quando a pessoa pensa dessa forma, ele está totalmente enganado. Sabia disso? Um exemplo bem claro disso aí, por exemplo. Aquela mulher do fluxo de sangue. Ela tinha todos os motivos para ficar dentro de casa. Tinha ou não tinha? Porque a própria lei falava para ela ficar em casa. Mas quando ela ouve falar de Jesus, aí a fé brota dentro dela. E ela quebra a lei para estar com quem? Com Deus, com Jesus. Mas antes disso acontecer, irmãos, essa mulher ela gastou todos os seus bens com quem? Com os médicos. Porque até então, a fé que vem de Deus não tinha sido ativado dentro dela. Mas quando ela ouve falar, e ela sabe que Jesus tinha o poder para curar, ela mesmo declara a fé dela. Como é que ela declara a fé dela? Ela fala bem assim, se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu serei o quê? Curada. E ela sai, quebrando a lei, e vai e toca em quem? Em Jesus. E quando Jesus fala para ela, alguém me tocou, ela fica assustada. Ela fala assim, ó, eu não imaginava que era tanto poder assim que ele ia sentir. E ele sentiu. Como é que ele pode saber disso? Se todo mundo está tocando nele. Ela ficou desesperada. Mas, irmãos, Jesus vai falar assim, ó, para ela, a tua fé te salvou, te curou, te libertou deste mal. Então nós podemos já ir aprendendo que a nossa fé, ela tem que ser declarada, falada. Amém, irmãos? Aleluia. Por isso, a fé, ela é a forma mais alta de santidade na vida de um cristão. Talvez você nem está entendendo isso, né? A forma do cristão ficar mais santificado é através da fé. Porque quando ele está na fé, Deus se faz presente na vida dele. Amém? Então, Deus gosta da fé do que mais de qualquer outra qualidade você pensar. É da fé sua que ele precisa. Então, nós não podemos ficar inertes em relação à fé. Nós temos que estar sempre o quê? Na ativa. Sempre buscando e vivendo a vontade de Deus. Amém? Mas, agora,
para você entender um pouco melhor sobre isso aí, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 16. Nós lemos tantas vezes esse texto de Efésios, no capítulo 6, e nós passamos a ver despercebido em relação a este versículo. Efésios capítulo 6, versículo 16. A palavra de Deus nos diz bem assim, ó, embraçando sempre o escudo do quê? Da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados de quem? Do maligno. Você já leu a Bíblia e já parou para pensar nisso? Que quando você está com fé, você está protegido? Você está com um escudo na sua frente. Por que muitas pessoas são atacadas dentro da igreja e pelo mundo afora? Porque estão desprotegidos em certos momentos, em relação à fé. Mas quando a pessoa ela está na fé, irmãos, está com o escudo da fé, eu não estou dizendo o escudo do time do Palmeiras não, viu? E nem do time do Cruzeiro, e muito menos do Corinthians, que é mais perigoso. Já tem um símbolo ali meio esquisito ali, né? Que é do opositor, do diabo. Mas quem tem o escudo da fé está cercado por Deus. Está protegido. E Paulo nos alerta sobre isso aqui. Eu já li tantas vezes esse versículo e eu não pensei nisso. Você quer estar protegido? Esteja com o escudo da fé. Eu não sei que tamanho que é, se está em sua volta, se está cercando você, mas a Bíblia está dizendo que quando você está na fé, você está protegido. Você está cercado por Deus. Já deu para sentir um pouquinho do gosto da aula de hoje? Amém? Então, Deus, ele trabalha dessa forma. Deus, ele quer que nós ficamos sempre na atmosfera da fé. E não na atmosfera dos sentidos, dos sentimentos. Porque a pessoa que age nos sentidos, nos 5 sentidos, ele está cheio de sentimento. E a fé está totalmente fora disso. Sai totalmente fora dessa lógica. Porque você vai estar dependente, sabe de quem? Totalmente de Deus. Então, se você quiser ser uma pessoa vencedora, fica na fé. Não fique nos seus sentimentos, naquilo que você pensa, que você entende, que você acha que vai conseguir. Não, é dependência totalmente de Deus. E quem estiver na atmosfera da fé vai ser sempre um vencedor. Quem fica nos sentimentos vai ser sempre um derrotado. Vai apanhar direto, porque não está com escudo. Sabe aquele cara que vai para a guerra já derrotado? Já vai sabendo que vai perder? Sabe aquele time ruim de futebol que vai jogar com o campeão? Nem faz cócega, é goleada. Mas quem é de Jesus e está na fé, não perde uma também para Satanás. E nós temos exemplo bem claro disso, o Senhor Jesus. Não perdeu nenhuma para Satanás. Porque ele não agia com sentimentos, ele agia pela fé. Amém? Glória a Deus. Então, o diabo, irmãos, ele sempre vai querer que você fique nos sentidos, nos sentimentos. Aí ele faz a festa. Mas se você não for mais uma pessoa assim, mas ser uma pessoa cheia da fé de Deus, você vai vencer. Como tem vencido muitas batalhas, já tem ou não tem? Glória a Deus. Então, para a gente entender isso, eu vou pegar 2 exemplos bem claros para você. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46, a Bíblia está dizendo no capítulo 17 sobre uma guerra que está tendo dos filisteus contra o povo de Israel. E a Bíblia diz que os filisteus levantam um gigante ali chamado Golias para enfrentar o povo de Israel. E esse homem, ele fica 40 dias afrontando os soldados. E esses soldados, irmão, ficou em qual sentimento, em qual área de fé? Nenhuma. Em sentimentos. Em sentidos. Ele só via a grandeza do homem. A mão do homem que era grande, a lança que era grande. Ah, eu não posso. E o homem zombando e desafiando deles todos os dias. Com a fé lá das trevas, né? E o povo que era de Deus, com medo de enfrentar aquele homem.
Mas Deus envia um homem ali cheio de fé, que foi o rei Davi. Um jovem. E quando ele chega lá, nós podemos ver como a fé de Deus trabalha na nossa vida. Quando Davi chega ali na batalha, ele vê aquele gigante, e Deus está falando com ele, o gigante ele vê com sentido, fala assim, ó, esse homem aqui, esse rapaz, ele vai ganhar de mim? Ele agia nos sentidos, né? E ele fala assim, você. Mas a Bíblia fala que o gigante reconhece que Davi era ruivo, bonito e de boa aparência ainda. Mas Davi, ele não olhou para o tamanho do gigante, se ele era perigoso, se era forte. Davi, ele vai e declara aquilo que Deus queria que ele declarasse. Você já abriu aí em 1 Samuel 17? Eu vou achar aqui rapidinho, para você entender um pouco do que Deus quer falar conosco hoje. Aleluia. No versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu. Então, Davi, ele estava na fé e ele vai falar o que Deus queria que ele falasse. Ele fala assim, ó, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, e eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Ele falou assim, você não está afrontando, não é eu. Você está afrontando ao meu Deus. Naquele que está posto o quê? A minha fé. E fala assim, ó, hoje mesmo o Senhor te entregará na onde? Nas minhas mãos. Ele falou assim, ó, não é eu que vou lutar contra você, é o meu Deus que vai lutar contra você. E ele vai te entregar onde? Nas minhas mãos. Ele declara isso. E fala ainda, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e aos cadáveres, e darei aos cadáveres. Do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Assim, ó, tanto você como os filisteus vão ser todos entregues a nós. Mas quem vai fazer? O Senhor. Então Davi andava o quê? Pela fé, dependente de quem? De Deus. Não do seu esforço próprio, mas Deus estava agindo na vida dele. Olha a arma de Davi, irmãos. 5 pedrinhas. Você iria para a guerra com 5 pedrinhas? Mas ele sabia que o Deus que ele estava servindo ia agir na hora certa, no momento certo, e aquela pedrinha ia bater no lugar certo para dar vitória a ele. Ele era, igual o pastor costuma dizer aqui, né? Ele era a caneta na mão do Senhor. Amém? Então aqui você pode entender. Ele diz, hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Ele declara isso. Que é o problema de muitos cristãos hoje. Eles não declaram aquilo que Deus fala com ele. Guarda para si e não fala nada. Outro exemplo, os muros de Jericó. Josué 6,16. Olha como é que a fé de Deus opera em nossa vida, irmãos. Josué 6, versículo 16. Glória a Deus. Estão entendendo? Amém? Josué depois de Deuteronômio, né? 6, versículo 16. Está ali no telão, né? Diz, e sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. É um versículo lendo rápido assim, você não percebe nada. Mas, ele está dizendo, ó, que Deus falou assim, vocês vão rodear a cidade quantas vezes? 7 vezes. Na 7ª vez, olha a declaração de Josué. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, o que Josué fez? Ele disse ao povo, gritai,
Porque o Senhor vos entregou a cidade. Entregou está em qual conjugação do verbo? No passado. Quer dizer, Deus já entregou, Deus já deu. Então, ele fala assim, ó, nós vamos ainda conquistar. Mas na mente de quem está na fé, Deus já deu. Já foi conquistado. O que você tem que fazer? Só gritar, quer dizer, falar. E quando eles falam, o que acontece? As muralhas caem. E eles ganham a cidade. Amém? Então, eles gritaram antes das muralhas caírem. Então, é essa fé que agrada a Deus. É a fé quando você toma posse daquilo que Deus te deu. Ok? Não estou fazendo confusão na sua cabeça não, né? Quem está entendendo, dá um amém bem alto aí. Amém. Ah, então tá bom. Glória a Deus. Fiquei convicto agora. Abra sua Bíblia agora, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Agora é com nós agora, viu? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Quem achou? Dá glória a Deus aí. Olha o que a Bíblia vai nos dizer, irmãos. Temos, portanto, ou tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso o que eu fiz? É que falei. Também nós cremos, por isso é que também falamos. Olha como é que esse versículo abre a nossa mente em relação à fé. Temos, portanto, o mesmo espírito da fé. Que mesmo espírito que é esse? Você sabia que o espírito da fé, ele contagia? Se você estiver num ambiente de fé, você vai ser contagiado. Amém? A fé pode ser tanto positiva quanto pode ser negativa. Se for negativa, vai alcançar também muitas pessoas. Vai depender de como você vai crendo na palavra. Mas a Bíblia está dizendo para nós que nós temos o mesmo espírito de fé. Que espírito é esse? O mesmo espírito que estava na vida de Davi, na vida de Josué, na vida de Abraão, na vida de Elias. É o mesmo espírito. E quando esse versículo é citado na Bíblia, quem cita ele é o rei Davi. Que ele fala, eu criei, por isso falei. E nós também cremos, por isso falamos. A fé só vai ser manifesta quando você fala. Se você é uma pessoa que fica calada na presença de Deus, é um sinal que você não está acreditando. Você tem que botar a boca aberta mesmo e falar. Falar, Deus! E falar do problema. E crer que Deus vai fazer na sua vida. Como esses homens fizeram. Eles declararam. E tomaram posse da palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor disse para Moisés, vai lá, escolhe 12 homens de cada tribo, um de cada tribo, e manda espiar o quê? A terra prometida. E Moisés vai e faz isso. Vai lá, escolhe 12 e manda espiar a terra. Eles vão lá, vê que a terra é boa, os frutos eram excelentes, trouxeram até umas provas para as pessoas verem que realmente a terra era boa. Mas quando eles voltaram, né, para lá onde estava o povo de Israel, no arraial ali, 10 deles não acreditaram. Tiveram a fé negativa. Eles falaram assim, não, a terra é terra de gigante. Aqueles homens vão nos devorar vivos. Diante deles, nós somos como o quê? Como um gafanhoto. Eles falaram o que Deus não era para falar. E a fala deles contaminou a maior parte do arraial. Mas 2 deles se destacaram, que foi Josué e Caleb, que falam, não, nada disso.
O Senhor já nos entregou ele na nossa mão. Eles vão ser como comida para nós. O Senhor já falou, quer dizer. O Senhor já deu a palavra dele. Nós só temos que tomar posse. E a Bíblia diz que Deus ele se revolta com aquela situação. E Deus fala para Moisés, pensa, Moisés, assim como eles falaram, vai suceder na vida deles. Vão cair tudo nesse deserto, porque eles declararam que eles são derrotados. Eles não estavam na fé. Estavam aqui nos sentimentos. Então caíram todos lá. Mas o meu servo Josué e Caleb tem o quê? Um espírito diferente. Que é esse espírito da fé, irmãos. Você está aí, volta lá vai em Números, para você ver a declaração deles, Números 14. Aleluia. Vamos ver a declaração de Josué, que diz, Josué e Caleb fala bem assim, no 14, versículo 8, que diz bem assim, ó, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não temais. Olha a declaração do homem de Deus que está na fé. Ó, Deus já falou, irmãos. Ele já falou que a terra é nossa. Deus já tirou o amparo deles. Olha só a perspectiva do homem que está na fé. Que não está em sentimentos, mas está sabendo que Deus está fazendo, está trabalhando e já deu para eles. Mas a Bíblia diz também, no versículo 24, que, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência o possuirá. Então, quem anda na fé com Deus, obtém as promessas. Vai chegar aonde Deus planejou chegar. Mas quem não anda na fé, vai retroceder. E quem está na fé, vai declarar e falar o que Deus está fazendo. No versículo 28, diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim fizeram o quê? Murmuraste. Toda pessoa que não vive na fé, vive murmurando, reclamando, magoado, triste. Por quê? Porque ele se revolta com si mesmo. E ele vai fazer o quê? Vai falar. Vai pôr para fora a falta de fé dele. Mas quem está na fé vai declarar aquilo que Deus quer na vida dele. Aleluia. Não vai retroceder, irmãos. Ele vai à frente. Então, quando você crê, você tem que falar e declarar aquilo que Deus pediu para você fazer. Não, ninguém muda aqui não, né? Até os mudos querem falar. Eu lembro certa vez que nós fomos jogar futebol lá em Minas e o mudo foi pegar no gol. E o meu irmão, ele já até faleceu, ele jogava muito bem bola, chutava forte, e ele foi cobrar o pênalti. E o mudo falou assim, ó, eu vou pegar o seu pênalti. Ele não falou, mas ele fez um gesto que ia pegar. E na hora que ele chutou, ele pegou. Mas a pancada foi tão forte que ele gritou, ai! Que você não seja esse mudo, para tomar uma pancada para poder falar. Seja obediente ao Senhor. E Ele vai fazer um milagre em tua vida. Não deixe ninguém te bater para você gritar, ai! Porque quem crê, irmãos, fala. E quando você toma essa atitude, você toma a atitude do próprio Deus. Sabia disso? Porque Deus age dessa forma, irmãos.
Então. Exatamente. A pastora Zilda comentou algo interessante aqui. Quando nós estamos falando sozinho, o que as pessoas chamam de quê? Olha o doido aí, ó. Mas você está falando com Deus. Então, falar com Deus não é loucura. É bênção. Mas o mundo está tão louco que eles fazem loucura. Em vez de eles falar com Deus, eles vão pecar, fazer besteira por aí. Mas quem é de Jesus, fala com Deus. Porque em Deus tem a resposta. Tem um milagre. Amém? E o próprio Deus, irmãos, o que ele faz? Quando ele vai criar o mundo, né? Gênesis 1:2. Pode colocar lá um dia depois. Quando Deus vai criar o mundo, irmãos, ele declara. Ele fala o que ele quer. A Bíblia fala assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito pairava sobre as águas. Versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Quando Deus ele vai na criação, ele vê as trevas, ele não fala assim, ó, que trevas. Vai ficar mais escuro agora. Não. Ele estava vendo as trevas. Ele não precisa falar o que estava vendo. Ele falou o que ele queria ver. Haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Ele falou o que ele queria ver, não o que ele não queria ver. E a luz apareceu. A pessoa está doente, né? Está lá com problema. Mas ela não fala o que ela quer. Ela fica reclamando, murmurando. Ai, está doendo. Ai, Senhor, não aguento mais. Vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer nada. Vai passar pela dor e na mão do médico ainda. Se o médico for bom, pode dar um teu remedinho ainda. Mas quando a esperança está no Senhor, o milagre acontece. Temos que declarar como Deus declara. Você pode ver, pode continuar lendo depois na sua casa esse capítulo 1, que para tudo que foi existir, Deus falou, haja. Ele falou para acontecer. E foi acontecendo. Então, aquilo que você fala na sua vida, é o que vai acontecer na sua vida. Amém? Nós sabemos que Jesus, ele sacrificou lá na cruz, se entregou por nós, nos resgatou, né? Nós somos redenção dele, somos santificados por ele. Mas, até para a salvação, irmãos, nós temos que declarar. Abre em Romanos aí, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Glória a Deus. 10, versículo 8. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa a respeito do quê? Da salvação. Então, olha só que interessante. Então, você vai crer com o quê? Com o coração, para a justiça, e com a boca você vai o quê? Confessar. Quando você disser, Senhor, eu te aceito na minha vida. O Senhor é a minha salvação. Eu não vou ser mais confundido, porque agora eu tenho o Senhor como o Senhor da minha vida. Até para a salvação você tem que declarar, falar. Você vai aceitar Jesus como? Com a boca fechada? Não vai dar certo. Mas quando, a Bíblia está dizendo, quando você confessa e você fala diante de Deus, né? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, Ele é o Senhor da sua vida, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Simplesmente. E todos nós passamos por esse processo de falar e confessar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode falar, pastor. Quer o microfone aqui? O Vale do Assento sobre fé, né? Graça e paz, meus irmãos.
O Vale dos Ossos Secos, que está em Ezequiel 37, é algo que fala sobre a fé. Porque Deus levou Ezequiel até o Vale dos Ossos Secos, falou, pode ter vida aí? Ezequiel falou assim, tu que sabes. O que Deus respondeu para ele? Está escrito em Ezequiel, capítulo número 37, versículo número 3. Ele me perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Versículo número 4. Então ele me disse, profetiza sobre esses ossos e diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Para Ezequiel teve que ter fé para falar, né? Falou, se o Senhor quiser, vai ter vida, né? Então o que Deus falou para ele assim? Então fala, então, né? Tenha fé, fala, né? E aí aconteceu, né? É através da fé que Ezequiel teve em Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. O texto que nós começamos a ler na escola bíblica, abre em Marcos 11 aí. Olha como é importante isso aqui para nós também, irmãos. Marcos 11, versículo 23. Olha como é importante a gente falar, de a gente dizer, colocar para fora. Jesus ele dá uma aula muito importante para nós aqui nesse texto de Marcos. A Bíblia diz que Jesus ele estava vindo de Betânia, né? Jesus ele sempre gostava de ficar em duas cidades, Betfagé e Betânia. É dois lugares que a Bíblia sempre demonstra que ele tinha prazer de estar ali. E certo dia ele vinha e ele vê, o que ele vê? Um pé de figueira, pé de figo, cheio de folhas. E a Bíblia diz que Jesus pega e vai lá colher o fruto naquele pé de figos. E chega lá e não encontra nenhum fruto naquele pé de figo. E ele vai e amaldiçoa aquele pé de figueira. De fato que os discípulos, eles escutam isso aí. Eles escutam. E aparentemente não aconteceu nada na mente dos discípulos. Mas um dia eu olho para você, mas Deus, pelo amor, né? Como é que Jesus vai amaldiçoar um pé de árvore? Para quê? Né? Mas quem conhece a história verdadeira vai entender. Eu fiquei sabendo que, através de um árabe falando, que o pé de figo é o seguinte, quando ele dá folhas, é mais ou menos no mês de março, abril, que ele começa a dar os frutos, né? Começa a dar as folhas para dar o fruto. Depois de 6 semanas, ele dá o fruto. Mas antes de dar os frutos do pé de figo, logo no tronco dele, ele dá um fruto só, que é um figo bem doce. Então, aquele pé de figo, ele tinha que dar o figo. Ele tinha dado aquele fruto bom para Jesus. E quando Jesus chega lá, ele não achou esse fruto. Aí ele assim, mas se ele não deu fruto, ele não vai dar mais fruto. Então pode morrer. E ele amaldiçoou aquele pé de figueira, né? Aí, o que a gente pode entender um pouco disso aqui também, né? Esforço próprio. Mas Jesus sai dali sim e ele vai para onde? Para o templo, primeiro. Ele passa no templo. E lá ele encontra quem? Os religiosos, que era como aquele pé de figueira, cheio de folhas. Mas dando fruto, não estava dando fruto. Estava atrapalhando ali o reino de Deus. E quis até matar Jesus ainda, você lê o texto, vai perceber, né? Mas a primeira vez que é citado na Bíblia folha de figueira é lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Gênesis 3, versículo 7, fala que depois que Adão e Eva pecou, eles viram que estavam o quê? Nus. E eles vão lá e pegam folhas de figueira, né? Uma versão fala túnicas, e costura para fazer vestes para si. Mas ali era o quê? O esforço próprio, que não ia dar resultado para a nudez deles. Mas a Bíblia fala também, em Gênesis 3, 21, que Deus pega um cordeiro, é a primeira vez que um animal inocente é morto na Bíblia, e Deus faz vestes, túnicas, para cobri-los. Aí era Deus trabalhando, não era eles. Diferente, né? Mas, quando Jesus ele passa naquele outro dia, aí os discípulos veem que a árvore está seca. Falam assim, Senhor, a figueira que amaldiçoaste secou desde a raiz. Quer dizer, quando às vezes nós vamos orar por algo, irmãos, alguém está doente, com câncer, alguma coisa,
Você tem que orar onde? Para amaldiçoar onde? Lá na raiz do problema. Talvez você não está vendo o milagre ainda. Mas Jesus já está trabalhando lá na raiz, lá na causa. E o milagre vai vir à existência. Amém? O problema vai sair. E Jesus, ele trata esse problema como o quê? Como um monte. E aqui no versículo 23, fala assim, ó. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Nós aprendemos lá em Romanos que a gente crê com o coração e a gente confessa com os nossos lábios, com a nossa boca. Jesus está dizendo aqui, ó, que dizer é mais importante do que crer às vezes. Nesse versículo que nós lemos aqui, 23, Jesus dá uma importância para crer e dá 3 importâncias para dizer. Sabia disso? Já percebeu isso no texto já? Quanto mais você fala, mais você crê. Ó, porque em verdade vos digo que qualquer que fazer o quê? Disser, falar a este monte, falar ao problema. Mas o que as pessoas fazem? Deus, me socorre. Mas não é Deus que é o problema seu. Deus é a solução. É o problema que tem que sair. Você tem que falar com o quê? Com o problema. Com o monte. Sai daqui, doença. Sai daqui. O que você pensar que seja. Você está na presença de Deus, na orientação dele. Disser a este monte, erga-te, lança-te no mar e não fazer o quê? Duvidar em seu coração, porque quem tem dúvida não acredita. Mas quem está na fé sabe que Deus está operando. Mas crê que se fará aquilo que diz. Tudo que disser lhe será feito. Amém? Então, quando você declara, você fala, Deus trabalha. Deus, ele faz. Mas tem que ser sabedoria. Ao 24. Nessa versão, gostei muito. É a mais próxima do original do grego. Fala assim, ó. Digo-lhes que, se crerem, que já receberam, qualquer coisa que pedirem, em oração lhes será concedido. Olha o que o texto diz. Tem essa versão que confunde a gente, né? Mas essa ficou bem clara. Digo-lhes que, se crerem, que já receberam. Está no passado, quer dizer, você já recebeu. Quando é que você recebeu? Lá na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, você recebeu o seu milagre. Salvação inclui todo o pacote, viu? Tudo que você pensar. Você recebeu lá. Mas nós estamos orando, falando assim, Senhor, como se estivesse no futuro, para Deus fazer. E Deus está falando assim, não, eu já te dei. Você já tem as minhas promessas. A Bíblia fala assim, que neles nós temos o sim e o amém. Quer dizer, o amém é sim. Ok, queridos? Deu para entender melhor agora? Então, Jesus diz para eles, se vocês crerem que já receberam, então qualquer coisa que você pedir em oração, vai ser concedido pelo Pai. Deus vai te dar. Amém, irmãos? Então é por isso que Davi ele declara lá nos Salmos: eu criei, por isso falei. E nós também cremos e falamos. Então nós temos que confessar as promessas de Deus para a gente ter a vitória. Mas só, irmãos, que nós vivemos num país que a nossa linguagem ela é bem contrária à linguagem de Deus. Eu já comentei um dia aqui, né? Que às vezes nós falamos, eu estou morrendo de fome. Quer dizer, se você morrer, você não vai comer. Você vai assim, eu estou vivendo para comer. Não era bem diferente? Bem diferente. Né? Certa vez eu fui num velório e eu não sabia disso ainda. E a pessoa falou assim, não, mas Deus colheu uma flor para o seu jardim. Eu fiquei revoltado. Que negócio é esse? Se Deus está precisando de flor no jardim, ele faz. Ele cria. Agora Deus vai ter que matar alguém aqui na terra para colocar lá no jardim dele. Não, está errado isso aí. É linguagem boba. Não, mas Deus tem o poder sobre a morte, sobre a vida. Será que é isso mesmo?
Eu acho que não é. Abre em Provérbios, capítulo 18. Aí. Provérbios 18. Talvez agora tenha alguém lá no hospital preocupado, triste, chorando, ou em casa, em qualquer lugar, e esquece dessas maravilhas que Deus faz. Provérbios 18, versículo 20 e 21. A Bíblia diz bem assim: do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. A morte e a vida estão na onde? Em Deus? É em Deus que está? Onde está? No poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Sabe onde está o poder da morte e da vida? Nesse órgão aqui, ó, que não tem osso. Só tem carne nela. Língua. Quando você declara aquilo que Deus quer que você recebe. Mas se você declarar que você vai ser derrotado, que não vai ter jeito, que a semana vai ser horrível, você vai ter tudo isso na sua vida. O diabo fala, com certeza. Mas se você declara que essa semana vai ser uma bênção, que Deus vai estar com você lá no trabalho, que não vai ser uma segunda-feira braba, você vai ver como essa semana vai ser diferente. Porque as bênçãos de Deus vão te acompanhar. Porque você está declarando algo que Deus quer que você declare. Então nós temos que mudar o nosso linguajar. Agir como Deus age. Falando. Eu quero que haja. Haja isso, né? Na nossa vida. Glória a Deus. Mas como é que nós conseguimos isso? No 18, versículo 10, eu achei muito interessante isso aqui. Provérbios 18, versículo 10. Glória a Deus. Nessa versão aqui, a NVT, eu gostei dessa versão aqui. Provérbios 18, 10. Eu não sei como é que está escrito na sua Bíblia, mas nessa versão aqui, eu achei muito bonita essa declaração, que eu pude entender. 18, versículo 10. O nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e fica o quê? Protegido. Agora vamos pensar um pouco. Como é que se corre para Deus? Você vai tirar uma carreira aqui caçando ele? Não vai. Mas quando você dobra o seu joelho e fala com Deus, você corre para ele. Eu vou entender o versículo ontem. Eu pensei, sim. A maneira mais rápida para correr para Deus é dobrando o joelho e falando com ele. Quem toma essa atitude, mano, de falar e estar na presença dele, é abençoado. Aí tudo é mudado, tudo é transformado. Ok? E Deus vai trabalhando. Deus vai fazendo. Então, o diabo, às vezes, ele quer que a gente fique no espírito, sabe de quê? De religiosidade. Bem religioso. Quanto mais religioso você fica dentro da igreja, mais o diabo gosta. Porque você vai pensar assim, mas como é que eu vou entrar na presença de um Deus tão poderoso? Como é que eu vou conseguir? Se eu sou um homem pecador, um homem falho. Isso é religiosidade, irmãos. Sabia disso? Fala para o seu irmão assim, ó. O diabo, fala para o seu irmão. Quer que você fique bem religioso. Para ele te atazanar. Então ninguém aqui mais vai ser religioso, viu? Vai ser homem de fé. Homem que crê naquilo que Deus fala. Aleluia. Então, você tem que ser uma pessoa santa mesmo. Mas agora, se você buscar santidade pelos seus próprios esforços, você não vai conseguir. Quando você tenta buscar com sua própria força, é como se você estivesse ativando o modus operandi da lei. Que Moisés, ele fala. Abre em Romanos aí, capítulo 10, novamente.
Como é que eram os modos operantes da lei? Glória a Deus. Capítulo 10, versículo 3 a seguir. Fala assim, ele está falando a respeito do povo de Israel. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que... Aí ele fala assim, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então, às vezes, quando você está tendo esforço próprio de querer fazer as coisas, como era lá na lei, você está ativando esse modelo aí e não vai dar certo para sua vida, porque a lei ela só te aponta o pecado. Aí você vai, nossa, mas eu estou tão ruim da presença. E fica assim, reclamando dentro de casa, né? Mas eu estou tão fraco, Senhor, eu estou tão ruim. É porque você está nesse modo operante aqui. Vem para Jesus, que é bem diferente. É a justiça dele que vai te fazer santo. Amém? É a fé que te vai fazer santo. Sabia disso? Atos dos Apóstolos, para a gente entender melhor isso aqui. Hoje você vai folhear muito a Bíblia aí. Atos capítulo 15. Esse versículo chamou muito minha atenção. E se chamar a sua também, você vai dar glória a Deus aí. Todas as vezes, irmãos, que eu lia lá nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, principalmente o versículo 8, que fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou puros de coração. E eu não entendi esse versículo. Mas quando eu vi o versículo aqui de Atos, eu entendi. O que é você ser puro de coração? E você ver a Deus. Atos 15, 9, fala assim, ó. Mas antes de ler o versículo, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Em Atos 10, Pedro vai pregar para Cornélio, uma pessoa que era romana, um gentil. E quando ele chega lá, ele prega, esse homem se converte. Aí, depois de uns 5 anos mais ou menos, lá em Jerusalém, teve uma reunião dos apóstolos, dos presbíteros em Jerusalém. Mas peraí, mas Deus agora está falando com gentil? Está dando Espírito Santo para gentil? Tem alguma coisa errada nisso aí. E Pedro, ele toma uma atitude e vai e fala nessa reunião. Né? Versículo 7 a seguir. O 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar o quê? A questão. E havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós, nos considera. E fala assim, ó, no 9, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o quê? O coração. Quando você está na fé, o seu coração é purificado. O seu coração é limpo. E você anda na presença de Deus. Saiu da presença de Deus, aí você fica essa pessoa toda reclamenta e murmurenta. Mas quem está na fé, está com o coração purificado. E Deus trabalha na sua vida e na minha vida. Então, algo que nós não podemos perder é a nossa fé. E a Bíblia declara mais ainda para nós. 1 Coríntios 1:30. Um pouquinho para frente aí. Olha o que você é em Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Quem é crente aqui de Jesus? Olha o que o texto fala assim, ó.
Mas vós sois de quem? Em quem? Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus o quê? Sabedoria, justiça, e que mais? Santificação, e que mais? Redenção. Então, você estando em Cristo, você é uma pessoa cheia de sabedoria, você é uma pessoa cheia de justiça, porque é a justiça de Jesus que está operando na sua vida. Você tem o quê? Santificação. Só basta você estar em Jesus. E quem está debaixo dessa graça, não dá mais importância para as coisas mínimas de pecar. Vamos dizer, adulterar, fumar, beber. Não, não, não. Deus muda completamente. Olha só como Deus trabalha. Dá um testemunho para vocês. Vocês perceberam que está vindo um primo daquela há pouco tempo aqui, né? Ele não vinha na igreja, ele bebia. E eu fui passar um discipulado para ele na quarta-feira. E ele falou assim, ó, eu não sei o que aconteceu, mas eu perdi o desejo de beber. Eu tô com a cerveja na geladeira, eu não bebo mais. Já tá choque já na geladeira. Falei, que maravilha. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo toma conta da pessoa, ele vai deixando as coisas que não prestam. Aí já não foi... Se ele fosse brigar, pelo menos, vou parar de beber, sozinho. Ele ia brigar e ia estar bebendo. Mas como ele tem a presença de Deus agora, ele não tem mais desejo de beber. Não tem mais desejo de pecar. Por quê? Porque ele agora é de Jesus. Ele se tornou da parte de Deus o quê? Sabedoria, justiça e santificação e redenção. Salvação. Redimido. Amém? Então, vale a pena, irmãos, ficar na fé. Glória a Deus. Para ficar bem, como eu posso dizer, bem especificado, né? E bem atraente, fala para você, ó, permaneça na fé. Fica bem convicto disso, viu? Glória a Deus. Então, irmãos, a performance da lei não dá resultado, viu? O que vale a pena é andar na fé como andaram os nossos irmãos. E aí Deus, ele faz tudo novo. E às vezes nós caímos nessa bobeira. Esse dia Deus me repreendeu. Eu estava no aniversário da minha irmã de casamento, e estavam todos meus irmãos, e foi tirar uma foto lá, eu falei, nossa, tá ficando velho já, né? Que velho o quê, rapaz? Você é meu. Eu te separei para mim. Você está ficando velho? E aquela mandia fala assim, agora passou dos 40, já fica velho. Já não consegue lá mais ler a Bíblia. Alguém estava no grupo familiar e escutou isso de mim. Falei, não. Declara o que Josué declarou e Caleb. Que Caleb falou assim, ó, Josué, hoje eu estou com 80 anos. A mesma força que eu tinha nos 40, eu estou aqui agora, pronto para ir para a batalha. Ó, me dá aquela terra lá que eu vou matar aquele gigante agora. Olha só, irmãos. Passou 40 anos e a fé dele não mudou. Pelo contrário, estava disposto para ir para a guerra conquistar a terra dele. 80 anos. E hoje nós temos pessoas com 60, já de bengala na mão. Mas glória a Deus que nós temos aqui pessoas abençoadas. Né, irmã Odete? Jovem no Senhor, né? Irmã Maria e tantos outros aqui, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a palavra, com força e vigor na presença do Senhor. Amém. Aleluia. Pode falar, pastor. Essa palavra do Caleb, né? Provavelmente ele não está falando de força física, né? Ele não estava. Está falando com a mesma fé que tinha, tava, né? Estava naquela força lá. Não estava na coisa, né? E ia para a batalha se precisasse. Glória a Deus. Aleluia. Aí você pode dizer, pastor, o que você está falando aí é de pessoas que, olha, você quer me comparar com Abraão, com Jacó, com Isaac, Moisés, Josué, Elias? Mas aí que você se engana, sabia? Abre lá em Tiago, lá, capítulo 5.
Tiago 5. Alguém achou Tiago aí? Amém? Tiago, capítulo 5, diz, versículo 17. Elias era homem semelhante a quem? Sujeito ao quê? Aos mesmos o quê? Sentimentos. E orou com instância ao Senhor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Mas o que eu quero dizer para você? Que os mesmos sentimentos, as mesmas fraquezas que nós temos, eles também tinham. A diferença é que eles destacaram o quê? Na fé, buscando a Deus. Não pararam. Pelo contrário, foram em frente. Então, eles tinham os mesmos que sentimentos. Então, para a gente entender, já finalizando a aula, já está dando a hora, nós podemos detectar quem está na fé e quem está com sentimentos. É bem fácil você detectar isso. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Quando nós lemos o livro de Samuel, irmãos, nós vemos 2 coisas muito importantes. 2 homens de Deus, Eli e Samuel. 2 homens que foram sacerdotes. Um foi, né? Sacerdote, só sacerdote, mas Samuel ele foi juiz, rei e profeta, juiz e sacerdote. 3 coisas, os 3 cargos mais importantes ele ocupou. A Bíblia diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial, homens ruins. Então nós podemos detectar que nós somos reis e sacerdotes. Somos ou não somos? Somos sim. A palavra diz que nós somos. Né? Então nós declaramos, nós falamos. O que acontece? Os filhos de Eli, olha como é que esse homem andava nos sentimentos, irmãos. Ele não estava mais na fé. O que Eli faz? Ele fala, meus filhinhos, não é bom vocês errarem assim. Eu estou com pena de vocês. Mas para vocês ficarem melhor, eu vou dar um cargo para vocês. E coloca eles como o quê? Como sacerdotes. Envergonhando o reino de Deus. Deitando com as mulheres, prostituindo, fornificando, fazendo tudo que é errado. E ele estava lá roubando a oferta do Senhor. E Eli que estava vivendo, não na fé, mas nos sentimentos, com dozinha, né? Ele não estava mais na fé. Ele deixou o negócio correr à solta. Tanto que os próprios morreram, né? Foram fulminados. Ofni e Finéias. Agora, o homem da fé, Samuel. Samuel, ele era o sacerdote, o juiz. Ele tinha 2 filhos também. Chamava Joel e Abias. Está no capítulo 8. Se você puder abrir no capítulo 8 de 1 Samuel, para você entender. Aqui é o desfecho da aula já. A gente vai entender que esse homem ele ficou na fé. Do contrário, desagradar a Deus. 8, versículo 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Ó, tendo o quê? Envelhecido. Mas enquanto ele estava na ativa, ele não colocou os filhos dele. Mas o que a Bíblia vai dizer? O primogênito chamava Joel e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os filhos de Samuel, quando vai julgar, vai ser juízes, eles não pegaram o caminho de Samuel. O que eles fizeram? Viraram o quê? Avarentos e subornando as pessoas. Eles começaram a ser pessoas que subornavam as pessoas, arrancavam das pessoas. O que acontece? Então os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram, vê que estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra
não se agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel, o que ele fez? Orou ao Senhor. Ele não foi de boca fechada. Ele foi falar com quem? Com Deus. E Deus permite que ele coloque um rei sobre Israel. Mas ele não deixou que os sentimentos falassem mais alto no coração dele. Ele destituiu o quê? Os filhos dele fora. Porque ele estava na fé. Se ele fosse uma pessoa de sentimentos, ele ia atacar, não. Meus filhos estão aqui julgando agora, acabou. Não. Pelo contrário, ele ouviu a voz de quem? De Deus. Ele ouviu a palavra de Deus. Então ele tomou uma atitude. Eu já vi ministérios cair de pastores que queria fazer, como pode dizer, colocava uma pessoa doente num cargo, como se o cargo fosse fazer a pessoa. Não é não. É a pessoa que faz o cargo, sabia? Quando a pessoa está na fé e está com Deus, ela faz o cargo acontecer. Amém? Não é um empecilho para ela, não é uma vergonha, mas ela vai honrar a Deus através daquilo ali. Amém? Então, para resumir tudo aí, você tem que declarar a fé que Deus te deu. Amém? Você tem que falar, declarar a palavra de Deus. Amém? Foi essa aula que Deus colocou no meu coração nesta manhã para vocês. Quem entendeu? Então, glória a Deus por isso. Então, vamos tomar posse da palavra de Deus e vamos ter ouvidos e olhos atentos à voz do Senhor. Amém? E dessa forma, você não vai sair daqui desmorecido, pelo contrário. Você vai ser uma pessoa eleita por Deus para ser um vitorioso. Ok? Então, se você tiver com algum problema, vá direto ao problema, assim, ó, Senhor, e declara a palavra de Deus em cima. Você vai ver o que vai acontecer. Deus, ele muda a situação, irmãos. Ele faz tudo novo. Assim como ele fez na vida de muitos profetas e tem feito nas nossas vidas também. Amém? Glória a Deus. As classes já estão vindo? Chama eles para vir. Né? Já deu 1h05. Eu acho que já ensinaram o suficiente, né? Irmãos, eu sou rígido com o horário. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz bem assim, ó, seja o seu sim, sim, e o não, não. Então, o Espírito de Deus, ele não trabalha contra a palavra dele. Então, se Deus ele determinou um horário para começar, ele determinou um horário para terminar. E a Bíblia fala que o Espírito está sujeito ao quê? Ao profeta. Então, nós temos que ter essa decência. Porque seja a vossa palavra sim, sim. Se alguém dizer sim para você de alguma coisa, e depois ele vir com um não, sabe o que é isso? É o diabo trabalhando na vida dele. É procedência maligna. Alguém ficou assustado aí, né? Mas é verdade, é isso mesmo. Está lá na Bíblia. Está lá em Mateus capítulo 10. Capítulo 5, acho. Seja o vosso sim, sim, e o não, não. O que passar disso é o quê? Procedência do diabo. Então, se alguém prometeu alguma coisa para mim e para você e não cumpriu, sai fora dele. Não seja sujeito a uma pessoa que é ímpia nas suas próprias palavras. Nós temos que ser corretos. Né? Jesus, vocês têm que exceder a justiça de quem? Dos escribas e fariseus. Diante dos homens, nós temos que mostrar que nós somos de Deus mesmo. Amém? Não por hipocrisia, mas pela verdade que vem de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé? Né? Glória a Deus. Pastora Cleia, ora para encerrar aqui. Paz do Senhor Jesus. Eu quero contar um testemunho rapidinho. Irmãos, Jesus fala para a gente orar sem esmorecer, né? Eu estou assim imensamente feliz, grata a Deus, que quem estava aqui no culto viu numa segunda-feira a minha tia veio, que é a mãe da Jéssica, Olímpia, a irmã da minha mãe.
Ano que vem vai fazer 20 anos que eu aceitei Jesus. Não, vai fazer, 20 anos que eu aceitei Jesus. E desde que eu aceitei Jesus, eu oro pela minha família, pela família do meu esposo. Então, assim, Deus é maravilhoso. E Ele é fiel e cumpre as promessas. A minha tia veio aqui na segunda. E a outra tia minha, ela é bem religiosa, ela é uma bênção de Jesus, né? Ela frequenta uma outra igreja há muito tempo. Mas na quarta-feira, ontem eu liguei para minha mãe, a minha mãe falou, a minha tia na quarta-feira foi no culto. E ela falou assim, que o Espírito Santo usou muito o pastor para falar com ela. A outra tia minha lá de Minas. E eu me alegrei muito na presença de Deus, porque Ele é fiel e Ele quer salvar. E Ele vai usar a nós, a mim e a vocês. Então vamos estar orando pela nossa família. Porque a hora que você menos pensa, o milagre acontece. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Sim. Vamos levantar um clamor pela Laurinha, irmãos. E pela Dri, pela família. Ela está passando uma luta grande, mas vamos declarar vitória, vamos declarar vida. Nós ouvimos uma palavra de fé que veio do trono nesta manhã, então vamos usar a nossa fé agora neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu me coloco de joelhos na Tua presença, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz maravilhas, o Deus que opera no impossível. A última palavra vem do Senhor, em nome de Jesus. Espírito de vida, de poder, de graça, visita a Laurinha, Senhor, com Teu poder. Em nome de Jesus, acalma o coração da Dri, Senhor. Que a fé seja fortalecida no coração dela, no coração do Luciano, no coração de toda a família, em nome de Jesus. Nós clamamos neste momento, Senhor, porque o Senhor é o Deus que ouve as orações. É o Deus que vê as lágrimas, é o Deus que contempla. Nós declaramos, Senhor, o milagre, a Tua vontade seja feita, Pai. E o Senhor é o Deus que opera a vida, o Senhor age no impossível, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Por isso nós colocamos, Senhor, tudo nas Tuas mãos e Te agradecemos, Senhor, por Teu cuidado, por Teu amor, por Teus milagres e Tuas maravilhas, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Temos versículos? Hoje? Não tem não, pastor Harold? As crianças também não têm? Então tá bom. Então tá. Tudo para a honra e glória do Senhor, né? Deus já falou com todos. Vou orar para encerrar já e dar a bênção apostólica. E que você tenha um domingo abençoado. Uma semana abençoada. Um mês abençoado. Amém? Porque Deus, Ele quer sempre nos abençoar, irmãos. Ele não é um Deus que quer jogar um raio na sua cabeça, não. Ele é um Deus de amor. E quando nós entendemos isso, o milagre é muito maior. Glória a Deus. Pai, nós Te agradecemos, Senhor, esta manhã, de estar aqui na Tua presença, pela Tua palavra, pelos ensinos que foram trazidos, meu Pai, em todas as etapas, que o Senhor possa continuar abençoando os professores, Pai, aqueles que buscaram e trouxeram alimento para as Tuas ovelhas, que venham a dar frutos, Pai, frutos de justiça, frutos que venham a ser manifestos nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai, e também nós apresentamos esses alimentos, meu Pai, que os Seus servos vão comer agora, nós abençoamos, nós declaramos que vai trazer saúde aos nossos corpos, Pai, porque nós estamos aqui para Te glorificar e bem dizer. Nós apresentamos diante de Ti, Te glorificamos. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Santo Espírito seja sobre todos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. E até a noite, se assim o nosso Deus permitir. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra você. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares.